Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. Hoje eu vou conversar com o secretário de Esportes e Lazer de Atibaia, o Vanderlei Boccuzzi Teixeira, mais conhecido como Deco, já está aí no seu vídeo. Tudo bem, Deco? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu, secretário? E esse apelido, veio da onde? Deco, hein, secretário? Esse apelido é apelido de infância. Eu acredito Como que... sempre, né? Sempre assim, né? Vem os apelidos de infância. E acabou ficando... E acabou que em todos os lugares, na escola, ou profissionalmente, as pessoas já me chamam de Deco. Inclusive o prefeito da cidade. Inclusive, também te chama de Deco. Ninguém te chama de Vanderlei, né, velho? Ninguém Não. te chama aí de difícil. Na Deco fica bem melhor, né? Melhor. Secretário, mas você é daí mesmo, de Atibaia, secretário? Não, eu nasci em São Paulo e com 12 anos de idade a gente veio para Atibaia, morar em Atibaia. A melhor escolha que você fez, né, meu amigo? Exatamente. Meu pai e minha mãe, na época, vendeu Quer dizer, tudo em São Paulo. Você não, que você tinha 12 anos, né? A melhor coisa que fez foi teu pai, teu pai e tua mãe de ir para aí. Você era muito garoto ainda, mas você teve qualidade aí de vida, tem, né? Qualidade de vida, que é maravilhoso, né? Interior, cara. Então, eles queriam essa qualidade de vida e aí a gente acabou vindo para cá e a cidade de Atibaia cresce a cada ano e é uma cidade belíssima. Não, maravilhosa, né? Atibaia, eu sou suspeito para falar, né? Eu te disse antes que eu tenho parentes aí nessa região, né? Em Serra Negra, aí do lado, né? Tem Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, né? E Serra Negra. Aliás, conta um pouquinho da tua trajetória política. Como é que você ingressou na política? Como é que você entrou na política, secretário? Eu sou formado em Educação Física, fiz faculdade de Educação Física. Minha vida profissional, ela aconteceu na cidade do lado, que é Bom Jesus dos Perdões. E eu, com 19, 20 anos, já estava trabalhando em Bom Jesus dos Perdões e fazendo faculdade. E automaticamente... Não, pode continuar, continua. Uma cidade que fica, para quem está nos ouvindo, é uma cidade que fica a 8 quilômetros de Atibaia, praticamente do lado. E eu fui diretor de esportes em Bom Jesus dos Perdões, fui secretário de esportes em Bom Jesus dos Perdões e recebi o convite para me candidatar a vereador em Bom Jesus dos Perdões. Nessa época que eu fui convidado a me candidatar a vereador, eu já tinha residência em Bom Jesus dos Perdões. Então, por lei, eu podia ser candidato e acabei ganhando a eleição, fui o vereador mais votado da cidade. Depois, na próxima eleição, no segundo mandato, eu continuei como o vereador mais votado da cidade. E nessa última eleição, eu fui candidato a vice-prefeito e acabei perdendo a eleição. Perdendo a eleição, o prefeito de Atibaia, o Emil, acabou fazendo um convite para eu ser o secretário de esportes de Atibaia. E eu acabei aceitando, estou gostando muito. Atibaia é uma cidade onde cresce muito em todos os aspectos, não somente no aspecto esporte e lazer, mas no aspecto do turístico, principalmente. A infraestrutura da cidade, todos os dias, tem alguma novidade acontecendo. O planejamento que é feito pelos administradores de Atibaia é muito bem feito. Então, a cidade ela tem uma meta para se cumprir no nosso mandato de 4 anos. Então, isso é importante, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. E quem ganha com tudo isso é a população. Então, realmente, nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz em trabalhar aqui em Atibaia, porque, além do aprendizado, é uma cidade que realmente a gente vê resultado no trabalho. Não, exatamente, é uma cidade que tem não só no turismo, né? A gente tem aí outras, como eu posso dizer, outras atrações também, né? Em Atibaia. Então é uma cidade muito bem. Tem aí a Pedra Grande, né? Que se salta aí de paraglide, de tudo. É maravilhoso, né? É bem conhecido, né? E Atibaia é conhecidíssimo, inclusive, né? Você fala em Atibaia, todo mundo sabe, conhece, né? Ou já ouviu falar, né?
Eu estou sempre em Atibaia, eu vejo aí que as pessoas têm saído da cidade grande, né, secretário? E migrado aí para o interior, até pela qualidade de vida, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui, em especial na nossa Secretaria de Esportes hoje, nós temos trabalhando junto conosco 13 associações esportivas. Essas associações, elas recebem um financeiro que é repassado pela Secretaria de Esportes, e essas associações administram esse orçamento para que o esporte da cidade consiga atender desde a criança até a terceira idade. Então, hoje nós temos, através das associações, 35 modalidades esportivas e atividades físicas. Por exemplo, desde pilates, natação para bebê, até os esportes de alto nível, como o vôlei, que nós temos uma equipe profissional que disputa o Campeonato Paulista, a nossa equipe de beisebol disputa o Campeonato Brasileiro. Nós temos até equipes de gateball que participam de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Então, o esporte da cidade hoje, se fosse administrado somente pelos professores concursados da cidade, nós não conseguiríamos atingir a cidade inteira, os 200 mil habitantes praticamente. Então, foi criada uma metodologia de trabalho em parceria com associações, e essas associações elas conseguem levar as diversas modalidades esportivas para todos os bairros da cidade. É que, infelizmente, com a pandemia, nós estamos restritos a algumas atividades, mas a gente acredita que, quando todo mundo estiver vacinado, não só as atividades esportivas e atividades físicas voltarão normalmente, como os eventos esportivos, como passeio ciclístico, caminhada até a Pedra Grande, corridas, enfim, todos os eventos que estão ligados à atividade física e ao esporte, que sempre aconteceu aqui em Atibaia e que, infelizmente, nós estamos agora esperando o retorno, todo mundo ser vacinado para a gente poder dar sequência. Pois é, você tocou exatamente nesse ponto que a gente tem aqui. Aliás, praticamente em todos os programas que eu faço aqui, a gente tem que, óbvio, né, tocar nessa situação que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Não tem jeito, né, secretário? E fica complicado, né? Tem situações até que, dentro da pandemia mesmo, né, você consegue até driblar, mas tem outras que não, né? No caso de esporte não tem como, né? Porque você tem aí aglomerações, né? Enfim, né? Eu queria até que você falasse um pouco disso, né? Essa situação, porque o esporte, você tem esporte, a maior parte dele é coletivo, né? Então você tem que evitar isso, né? Então, qual foi a nossa metodologia, né? Exatamente agora, as coisas começaram a voltar. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos algumas limitações em algumas aulas, porque outras aulas nem voltaram. Então, as atividades que voltaram, nós colocamos, por exemplo, fizemos uma estratégia para diminuir o número de pessoas. Então, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos ainda não podem participar das atividades. Então, uma aula de Pilates, por exemplo, que nós tínhamos uma média de 60 pessoas numa aula, um ginásio praticamente quase todo ocupado, hoje a gente tem uma média de 10 pessoas. E elas ficam bem longe uma da outra, todas as pessoas com máscara. Quando chegam no local, tem que colocar o álcool gel, como é o procedimento em praticamente todos os lugares. A aula ela já está acontecendo, mas com essas medidas de segurança. Então, eu acredito que quando a gente conseguir retomar com todas as atividades, quando a gente conseguir vacinar todas as pessoas, gradativamente a gente começa a aumentar também a popularidade das aulas. Agora, já nas modalidades que nós temos o esporte competitivo, o esporte profissional, onde aqueles atletas eles dependem daquele salário para poder viver, então essas modalidades continuam os treinamentos acontecem, mas alguns campeonatos não retornaram ainda. Então, por exemplo, diferente do futebol, por exemplo, no vôlei, o Campeonato Paulista do Vôlei, os atletas estão treinando,
mas ainda há uma expectativa de quando retorna o Campeonato Paulista, por exemplo, da segunda unidade. Então, somente 12 pessoas na quadra, mais a comissão técnica, não tem, por exemplo, torcedores assistindo o treino, não tem imprensa assistindo o treinamento, e com as mesmas o álcool presente, a máscara presente, e o treinamento acontece, mas com essas restrições, sem público, somente comissão técnica e atleta na quadra. Uhum. Agora, secretário, a gente sabe que tem, né, arrecadação em cima de eventos, tudo, né, eventos esportivos. Como é que está isso, né? Como é que a cidade, a Secretaria, por exemplo, de Esportes, tem recebido isso, né, nesse momento de pandemia? Como é que está essa situação? A arrecadação muito, referente à arrecadação que você fala, a arrecadação assim, de compra de ingresso, essas coisas, não? Isso, essas As modalidades que são profissionais aqui em Atibaia, por exemplo, nós temos o time que disputa a segunda divisão, que é a A2, né, do Campeonato Paulista. Uhum. Mesmo quando não tinha pandemia, a arrecadação de ingresso de modalidades que disputam segunda, terceira divisão é diferente de quem joga a primeira. E esse ingresso acaba jogando muito. Então, essas modalidades acabam não tendo um público muito grande. Então, quem administra o esporte para modalidades que disputam segunda divisão, terceira divisão, já tem que colocar no seu orçamento sem contar com o dinheiro do bilhete, da bilheteria do ingresso, porque não vai sustentar a equipe profissionalmente. Então, o que o voleibol faz, por exemplo, é a lei de incentivo. O que é a lei de incentivo? Nós temos algumas leis, algumas regras aqui na cidade, que essas associações, ela acaba captando dinheiro de empresas. Como que é feito isso? A empresa, ao invés de pagar um imposto totalmente para o governo, uma parte dele vai para essas associações poderem realizar esse trabalho. Então, a empresa acaba pagando o imposto do mesmo jeito. Só que parte desse dinheiro, por a cidade ter esse projeto de lei paulista, lei de incentivo ao esporte, acaba que esse dinheiro vai diretamente para as associações. E essas associações acabam prestando conta, claro, para o governo, prestando conta com a Secretaria de Esportes aqui da nossa cidade, para a gente poder ter o controle financeiro, e o trabalho acontece através do imposto das indústrias. Então, como que essas associações sobrevivem? Através da lei de incentivo. Então, o nosso projeto, por exemplo, do vôlei, judô, capoeira, tai chi chuan, todos eles têm uma participação das indústrias, das empresas aqui da cidade, uma pequena porcentagem do imposto desse pessoal, do INSS, acaba indo para as associações poderem ter condições de contratar professor, condições, às vezes, de alugar uma van para ir jogar em algum lugar ou participar de algum evento. Então, assim, é um trabalho não somente realizado exclusivamente pelo esporte, e sim como se fosse um trabalho cooperativo onde as empresas acabam ajudando, a cidade se une a atividade acontecer. E acontece. Uhum. Agora, independentemente da questão de imposto, né, secretário, tem tido, porque claro, né, a gente está nessa pandemia, infelizmente tem que estar lembrando toda vez isso, toda hora, né? O que a gente espera é que acabe isso, que essa pandemia, uma hora vai acabar. Isso aí não tem como, né? Isso é fato. Você precisa saber quando, né? Agora, a parte de patrocínio, né? As empresas têm ajudado, têm patrocinado eventos, até por um momento que está se vivendo da pandemia, secretário? Olha, algumas empresas que já tinham o patrocínio com as associações, esse patrocínio, na verdade, ele vai direto para a associação, ele não passa pela Secretaria de Esportes para a gente fazer o representação. É um acordo entre eles e eles têm essa autonomia para fazer isso. Então, é claro que quando o patrocínio ele é direto, financeiro, sem passar pela lei de incentivo, pelo imposto, ele caiu muito, porque o comércio hoje, em todos os lugares do Brasil, acredito até do mundo, vive uma situação muito difícil, porque as pessoas, elas, por mais que esteja flexibilizando um pouco mais agora, mas não é a mesma coisa. A pessoa ela vai menos no cinema quando ela ia,
ela vai menos no teatro, ela vai menos comer fora num restaurante. Então, indo menos, acaba a receita do comércio sendo menor. A receita sendo menor, automaticamente o patrocínio na parte esportiva, na parte cultural também, acaba diminuindo. Então, nós perdemos muitos patrocinadores, principalmente aqueles patrocinadores de médio porte, que ajudavam mensalmente, acabou não tendo condições de ajudar mais, porque a gente entende que esse pessoal está com dificuldade, inclusive, de se manter com aluguel pago, manter funcionário. Muitos desses comerciantes os que conseguiram sobreviver, tá? Tiveram que reduzir os seus funcionários com demissões e para se manter aí com as portas abertas. Então, realmente, a dificuldade aumentou muito com o patrocínio. Um outro ponto é que o patrocinador ele depende de eventos para ele poder aparecer com a sua imagem, com a sua marca, e não está tendo evento. Então, aquele patrocinador que quer colocar a sua marca numa camiseta, ou ele quer colocar a sua marca num evento, distribuindo água, ou distribuindo sorvete, enfim. E o evento ele não está acontecendo, então as pessoas acabam não os vendo. Então, com isso também, você não consegue o patrocínio. Então, não é nem só pelo fato financeiro, e sim pelo fato de você não conseguir mostrar a imagem para as pessoas desse patrocinador. Então, assim, é uma série de coisas, um efeito dominó que vai vindo, e chega no final das contas, todo mundo acaba perdendo. A economia acaba perdendo. É um troço maldito, né, secretário? Que vírus maldito, meu amigo, afeta, como você acabou de falar, né, secretário? Em todos os setores, todos os pontos, né? Porque um depende do outro. Exatamente. Um depende do outro. Só assim, nós temos uma rede hoteleira aqui em Atibaia muito forte e muito grande. Eu sei. Tem pessoas, o turismo esportivo, por exemplo, é um turismo que aqui em Atibaia ele funciona muito bem. Então, o que é esse turismo esportivo? A gente promove, por exemplo, uma corrida de rua, onde essa corrida de rua ela vai ter aproximadamente 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, vamos colocar aí vamos colocar metade. Metade dessas pessoas, 1.000 pessoas, são de outros municípios. Então, essas pessoas, elas vêm para participar dessa corrida de rua, automaticamente elas querem ficar na cidade no final de semana. Então, elas acabam alugando uma pousada para ficar no final de semana, já traz a família. Então, além dela participar do esporte que ela gosta, nesse caso específico, a corrida de rua, ela acaba também se socializando e tendo um entretenimento com a família numa pousada, com piscina, enfim. Então, como não tem evento esportivo, automaticamente esse turismo esportivo acabou caindo um pouco. Então, as pessoas que procuram Atibaia hoje para o turismo é aquele turismo do lazer, mas o turismo esportivo acabou caindo. Então, assim, não é somente o esporte propriamente dito, é tudo que vem em volta que acabou sendo afetado. Para você ter uma ideia, vou falar do vôlei, que é um esporte nosso profissional aqui, tá? Sim. Um jogo de vôlei, por exemplo, com torcida, a gente colocaria uma média de 500 pessoas dentro de um ginásio, 400 pessoas para assistir um jogo. E o sorveteiro vem aqui vender, o rapaz que vende pipoca, ele tem a oportunidade de vender nesse dia, o rapaz que trabalha no estacionamento, ele tem a oportunidade de olhar os carros nesse dia. Então, como não tem jogo, essas pessoas também não têm trabalho. Então, não é somente o profissional do esporte que está sofrendo as consequências. E todas as pessoas que estão em volta acabam sofrendo também, e essa economia acaba afetando o turismo, acaba afetando desde o senhor que vende pipoca até aquele pessoal alto nível que acaba ajudando com o patrocínio. Isso vai passar, né? A única certeza que realmente a gente tem. Só não se sabe quando, né? Essa pandemia vai acabar. Né? Mas a gente sabe que vai acabar. Eu queria que você falasse um pouco agora, né? Pra gente... Daqui a pouco a gente está chegando já ao final do programa, mas eu já queria que você me falasse dos projetos, né? Que a Secretaria de Esporte tem aí no pós-pandemia. Né?
Então, nós temos aqui é uma cidade que ela funciona igual uma empresa, como todas as cidades deveriam acontecer. Então, o porquê igual uma empresa? Porque nós temos um planejamento para seguir em 4 anos. Então, a cada ano, nós temos que entregar, cumprir metas. Então, por exemplo, na parte esportiva, nós temos que construir, por exemplo, um estádio de futebol. Nós temos que... então, assim, essas metas elas vão acontecendo ano a ano, porque a gente já sabe o quanto é o orçamento da cidade para conseguir realizar essas tarefas. Então, nós temos, por exemplo, 5 módulos esportivos na cidade. O que são esses módulos esportivos? São aquelas arenas onde se constroem nos bairros campos com gramado sintético e uma quadra de streetball. Streetball é aquela modalidade que joga-se 3 contra 3. Então, esses módulos esportivos, nós já temos 5 já. Então, nós temos que aumentar a quantidade desses módulos em mais bairros da cidade. Então, nós temos já um planejamento para isso acontecer. Academias ao ar livre é a mesma meta, o mesmo objetivo. Nós já temos aí aproximadamente 25 academias instaladas na cidade inteira, então nós temos que colocar ainda uma quantidade que consiga atender todos os bairros. Então, ou seja, eventos esportivos, por exemplo, nós temos, por exemplo, as nossas corridas de rua na cidade. As nossas corridas de rua na cidade, a gente tem que, no mínimo, ter uma média aí de 1.500 pessoas participando das corridas, que é mais ou menos aí 1% da quantidade de moradores que existe na cidade hoje. Então, assim, é uma cidade planejada e nós temos, assim, funções para estar cumprindo até o final do ano e até o final do mandato. E, com isso, a cidade ela cresce e quem ganha é o morador. Então, relacionado a obras na cidade, então a gente acredita que nesses primeiros 100 dias de mandato, a gente, mesmo com pandemia, nós conseguimos já instalar 5 academias ao ar livre, mesmo em pandemia, nesses primeiros 6 meses. E um dos nossos principais objetivos era fazer a retomada das aulas, porque a gente fala muito dos problemas que a doença está nos trazendo, mas a gente também tem que entender que as crianças que estão em casa, elas estão depressivas, elas estão em celulares o dia inteiro, então tudo isso vai ter um efeito futuramente. Então a gente, graças a Deus e graças a um trabalho que foi feito aqui na cidade, em parceria com todas as secretarias, nós conseguimos retomar algumas atividades e a gente está agradecendo porque as crianças já estão voltando para suas atividades. Claro que com menos pessoas, mas as crianças já estão retomando já para o centro esportivo e a gente acredita que em breve a gente vai conseguir com que a normalidade volte ao seu funcionamento e todas as pessoas já estejam na atividade. Eu acredito que ano que vem, né, secretário, 2022 aí, tudo isso já tenha, né, passado aí, com certeza, essa pandemia, né, porque nós já estamos há 1 ano e meio, né, nessa situação praticamente, né, mas acho que 2 anos aí já é o suficiente. Acho que ano que vem, provavelmente a gente não ou se ainda tiver, né, com a pandemia, será aí resquícios dela, né, e vai continuar tendo que tomar vacina, isso aí é fato. Aliás, para qualquer tipo de vírus, até hoje você toma vacina, então, né, mas pelo menos vai se voltar um pouco mais à normalidade. Claro, não vai ser tudo como era antes, né, secretário? Como você estava explicando agora. Oi. Só para eu finalizar aqui aí como nós estamos tendo poucos alunos, algumas modalidades a gente nem voltou, nós demos um ênfase um pouco maior agora nessa época de estar fazendo a manutenção dos espaços públicos. Então, nós estamos com planejamento para nós trocarmos todo o gramado do nosso estádio, que já é um estádio aí que já tem muitos anos. Então, essa grama hoje, ao invés de a gente fazer um remendo nela, como não está tendo evento, nós vamos conseguir fazer a troca desse gramado. Então, as nossas piscinas, por exemplo, nós fizemos um reparo
em algumas piscinas que o aquecimento já não estava já com tanta eficiência, então nós trocamos as tubulações, melhoramos esse aquecimento das nossas piscinas públicas para que a gente consiga ter aulas de natação no inverno. Então nós fizemos reparos, por exemplo, nas academias ao ar livre da cidade. Alguns aparelhos já estavam danificados, então a gente conseguiu trocar ou arrumar. Nós estamos fazendo alguns campos de areia em alguns bairros afastados. Campos de areia, a gente coloca a rede em volta. Essa rede está em processo licitatório, mas o campo a gente já está conseguindo já fazer com areia. Então, a gente tem dado um pouco mais de ênfase no processo, no trabalho de manutenção dos espaços, praças públicas, como eu disse, trocar o gramado do estádio de futebol, uma goteira que está caindo no ginásio, a gente consegue melhorar essa goteira. Em alguns ginásios da cidade, nós conseguimos trocar a iluminação e colocar uma luminária de LED. Então, ou seja, a gente perdeu com o calor humano, mas nós tivemos a oportunidade e tempo para poder conseguir melhorar algumas estruturas que precisariam ser melhoradas. É isso aí. Parabéns, viu, secretário? Por isso, hein? Parabéns mesmo. A gente chegou aqui ao final do programa, eu queria que você fizesse aí suas considerações, que a gente já está encerrando, mas foi muito bom, entendeu? Saber, mais uma vez, da cidade de Atibaia, tudo que ela pode oferecer. E, claro, né, pós-pandemia, tudo isso que você falou, desses projetos que estão já para serem feitos assim que essa pandemia acabar. Certo, eu quero agradecer você pela oportunidade, te dar os parabéns pelo belíssimo programa que vocês fazem. Realmente é uma oportunidade que as pessoas têm, como eu estou tendo, de falar um pouquinho do nosso trabalho, de mostrar um pouquinho das belezas das nossas cidades e aproveitar a oportunidade de convidar as pessoas que estão nos assistindo para vir visitar Atibaia, vir participar e conhecer as belezas que nós temos aqui. E, mais uma vez, obrigado, e leva a toda a sua equipe esse carinho aqui na nossa cidade de Atibaia. A gente é que agradece, viu, secretário? Obrigado aí, né, por essa entrevista no nosso programa. Obrigado. Até uma próxima vez, secretário. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigado. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Eu espero vocês, portanto, no próximo programa, hein? Até lá.